Bom dia a você, bom dia aos ouvintes. De fato, se nós quisermos continuar sendo competentes, competitivos na forma de fazer agricultura no Brasil, especialmente aqui no sul do Brasil, em pequenas propriedades, nós temos que tomar atitude. Nós temos visto que, lamentavelmente, por fazermos um plantio direto de baixa qualidade na média, nós temos o retorno forte e violento da erosão. Camada fértil sendo levada para rios, riachos, córregos, né? O nosso patrimônio indo literalmente para o ralo, as águas ficando com turbidez mais escuras, exigindo maiores custos para tratamento nos pontos de captação, levando fósforo, eutrofizando as águas, levando químicos de toda ordem, prejudicando o ambiente. E isso não é só uma questão de ambientalista, é uma questão de ser racional com o nosso patrimônio. Precisamos voltar a usar todo o bom conhecimento da ciência agronômica para fazermos uma agricultura decente. Sim, o plantio direto vai continuar nos guiando. Não vamos mais fazer a aração, gradagem, 1, 2, 5 vezes como se fazia no passado. Mas nós precisamos caprichar um pouco mais na palhada que deixamos no solo. Nós precisamos voltar a fazer práticas mecânicas de conservação de solos, especialmente, vamos pensar, fico satisfeito se começarmos a plantar em nível, fico satisfeito se usarmos eventualmente cordão vegetado, fico satisfeito se voltarmos a fazer terraços, murunduns, para absorver a água que vem das estradas e ser de alguma forma conduzida dentro da lavoura e ali infiltrada. Fico feliz se de vez em quando a gente descompactar lá o pé de arado antigo, né, onde a água não infiltra mais, porque a gota d'água deve cair na terra e ali encontrar um ninho bom, a palhada para infiltrar e não para escorrer. Enfim, a gente precisa tomar atitudes sob pena de Rio Grande Amado, Paraná Grande, né, da agricultura, Santa Catarina, o nosso sul do Brasil, perder a condição de ser bons produtores, de produzir resultados positivos. Enfim, nós temos que tomar atitude. Conhecimento existe da ciência, não precisa inventar roda para nada, não precisa mais contratar ninguém na ciência para desenvolver novos métodos. A gente, usando o que sabe usar, o que já usou no passado, se a gente tomar atitude e usar de novo hoje em dia, com certeza nós vamos ter, enfim, a proteção do patrimônio, a não provocação de problemas ambientais, o nosso sítio, a nossa fazendinha preservado, o nosso patrimônio preservado. Claro, eventos anormais, catastróficos, né? Não tem sistema de conservação de solos que seja capaz de aguentar, de sustentar. Mas assim, na média precisamos tomar atitude sob pena de uma leve chuva não mais ser suficiente. E vamos ter que assim nos adaptar para conviver com a mudança climática, né? El Niño, Laninha são fenômenos de intensidade cada vez crescente. Esse ano tivemos El Niño dos mais severos da história, desde quando começamos a medir, e esse excesso de chuva, particularmente aqui no Paraná com dilúvios, provocou estragos consideráveis, e basta dar uma voadinha por cima do estado que você vai ver não só pé de galinha, vai ver vossorocas inteiras tendo sido construídas por esse excesso de chuva que tivemos. E então, sendo objetivo assim, precisamos voltar a usar o bom conhecimento para fazer uma agricultura competente, mas acima de tudo preservando, conservando os nossos solos agrícolas. O que chamamos de boas práticas agropecuárias, né? Secretário Ortigara, que iniciativas a sua secretaria, o senhor como secretário, está implantando no Paraná para combater essa dificuldade aí para o produtor? Veja, eu tenho a caneta na mão, tenho a lei a meu lado, posso sair ferrando, multando todos os agricultores. E no limite temos que fazer isso, não é um poder de escolha, é poder de polícia mesmo. Mas não resolveria o problema encher o cofre público de grana e não ter lá no campo a sensibilidade do agricultor para ele perceber que às vezes um trabalhinho adicional, né, plantar em nível, fazer lá um terraço, né, usar... resolve o seu problema e evita inclusive a sua multa e preserva o seu patrimônio. Nós criamos aqui um programa
que tem um nome assim bonito, né? De Plante Seu Futuro, mas que nada mais é assim, vamos usar boas práticas. E reunimos aqui as 7 universidades estaduais, que o Paraná tem 7, reunimos 2 federais e privadas, órgãos de pesquisa, Embrapa e Iapar, órgão de pesquisa privado com as fundações de pesquisa das cooperativas, e estamos construindo recomendações técnicas de novo. Voltamos a formar agrônomo e técnico agrícola no conhecimento das práticas, das técnicas de fazer terraceamento, murunduns, né, para conservar. Contratamos também mais um empréstimo do Banco Mundial para financiar a readequação de estradas rurais. Readequar não é patrolar, tá? Nem pôr cascalho. Readequar é erguer a estrada, colocá-la num nível diferente, fazer os bigodes, fazer caixa de retenção, para que a água saia da estrada e entre na lavoura, de tal forma que a lavoura preparada seja capaz de receber, conduzir, fazer infiltrar essa água. Enfim, então nós estamos com o dinheiro do Banco Mundial num empréstimo lá, ajudando a conservar a estrada e também apoiar práticas mecânicas, comprando alguns equipamentos, operando com patrulhas próprias do Estado que nós adquirimos para ajudar os agricultores nas estradas, eventualmente nas lavouras. Enfim, um conjunto bom de atitudes que nós estamos fazendo, mas, acima de tudo, recomendando ao agricultor: querido, faça lá um plantio direto de mais qualidade, preserve o seu patrimônio. De vez em quando, plante, nem que seja um nabo lá, uma outra... Rotação de cultura. Rotação de cultura, para que uma planta com raiz mais profunda quebre a parte compactada do solo. Sim, são coisas absolutamente normais, conhecidas, e que nessa velocidade... um pouco mais no Paraná do que no Rio Grande, Amado, porque aqui nós temos o plantio do milho safrinha, e as pessoas ficaram meio malucas, assim, elas têm que colher num dia e plantar no mesmo dia, porque pode pegar a geada lá no fim de abril, no milho. Então nós temos assim uma velocidade enorme e não paramos, não deixamos o solo receber, enfim, por exemplo, uma boa cobertura com braquiária. Descanso para o solo. Descanso para o solo, uma boa cobertura, uma outra gramínea qualquer para formar uma boa palhada, ou mesmo voltar a plantar trigo e não milho, né, para ter uma cobertura mais consistente, ou mesmo plantando aveia, azevém, outras gramíneas para fazer uma boa cobertura. Enfim, nós estamos recomendando, apoiando e também usando a lei para admoestar, advertir, multar agricultores que eventualmente, depois de muita insistência, não queiram adotar boas práticas na sua propriedade. Gostei do que o senhor disse aqui na palestra, que o grande patrimônio do produtor não é a Ferrari ou o apartamento na Costa do Santinho, lá em Floripa, mas sim o pedaço de chão que está nele lá. Com certeza, conhecendo a média dos nossos agricultores, 90% deles familiares, né, com pouca terra, com pouca posse, poucos deles eventualmente tem alguma construção em cima, tipo um aviário que vale bastante, tipo um chiqueirão de moderno e tal, mas, via de regra, o seu patrimônio é o seu pedaço de chão, né? E esse pedaço de chão ele tem que ser preservado para que perpetuemos a capacidade de produzir. Eu fui criado num pequeno sítio ali no Barril, Frederico Westphalen, onde eu nasci, e nós, irmão de mais 12, né, filho de 3 irmãos, 2 colônias de terra, o pessoal me entende a linguagem, e a gente usava muito arado de boi, aqueles aivecão, né, e virava muito a terra, e provocamos muita erosão. A gente não conhecia muito a ciência agronômica, e assim milhares de agricultores faziam isso, né? Hoje em dia, com um pouco de ciência, aquela terra foi recuperada, por exemplo. Hoje se faz um plantio mais mecanizado, se faz plantio direto, inclusive, na propriedade, com muito pouca erosão. E eu digo assim, vale a pena tomar atitude, vale a pena gastar um pouquinho, às vezes a mais, para fazer o teu chão produzir de forma muito competente, com muito mais produtividade que no passado, mais renda e com certeza com a perspectiva de continuar produzindo por muitas décadas ou séculos para frente. Só quero destacar que o secretário Ortigara da Agricultura do Paraná é gaúcho, Valdir, assim como eu, é gaúcho da região de Frederico, Seberi, é dali. Secretário, a Voz do Campo chegando no Paraná, já faz aí seus quase 6 meses no Paraná, avançando pelo Brasil. O grande evento de Gramado em agosto, que é o seminário que reúne produtores, empresários, profissionais, lideranças do agronegócio.
E o senhor está convidado e parece-me que já está na agenda do secretário, vai estar conosco o Espaço do Paraná no nosso seminário. Com certeza, com muito prazer, acatei o convite, deverei estar lá conversando um pouco, né, com os profissionais da agricultura. Aliás, que, sem falsa modéstia, né, é quem tem carregado esse país, é quem evitou do Brasil joelhar de vez perante o mundo, porque desde 2001 esse setor da agricultura, da agroindústria, nos trouxe sempre grana, dólar positivo, né, superávit comercial do mundo. São então 16 anos seguidos de superávit comercial. Não fosse isso, o Brasil teria quebrado literalmente. Faço força para que superemos essa grave crise política, ética, moral que vivemos nesse país, de tal forma que, superado isso, consigamos achar um novo rumo para a nossa economia, para não contaminar aquilo que está dando certo, que é o agro. Persistindo a dificuldade política, persistindo essa questão de falta de entendimento político, de falta de liderança capaz de nos conduzir para uma situação melhor, temos que o nosso setor seja contaminado e nós mesmos, na agricultura, na pecuária, na floresta, na agroindústria, né, sejamos contaminados por isso e percamos assim o nosso embalo, a nossa capacidade de produzir. Então as coisas assim são muito sensíveis, certamente até agosto, né, isso estará superado, tanto na Câmara agora no domingo, no Congresso, no Senado Federal rapidamente, para que reencontremos o rumo e lá falemos assim então de agricultura, de melhoria, de aperfeiçoamento da nossa capacidade de ser competitivo no mundo, fazendo uma agricultura aqui de alto desempenho, mas acima de tudo preservando o ambiente, o solo, a água, a vida, enfim, que são as formas inteligentes de fazer a agricultura. Tá bom, secretário, agradeço a sua atenção aí. Não posso deixar o senhor como uma liderança política de expressão no Paraná. Essa entrevista está indo ao ar nesse sábado, ou seja, no sábado. Amanhã em Brasília a grande decisão. Como que o senhor está vendo aquela decisão de Brasília, da questão do impeachment, não impeachment? Secretário, é importante a sua manifestação. Eu sou um técnico agrícola, economista, profissional de carreira do estado do Paraná na área da agricultura. Sempre trabalhei nesse setor. Eu não sou político tradicional, mas a gente tem o dever de se manifestar. Lamentavelmente, a Presidente da República perdeu a capacidade de liderar qualquer coisa. As pessoas não acreditam no que ela fala mais. Quantas pessoas perdem a credibilidade, porque houve muita mentira na campanha eleitoral. Esse é o problema. Se prometeu um Brasil, se está entregando outro. O Brasil estava quebrado e as pessoas... O povo comum, talvez um pouco iludido, não percebia isso. Então não era só embate de ideias para derrubar A ou B. Eu acredito que não temos outra saída a não ser encontrar uma nova liderança, repactuarmos, né, uma capacidade política de termos uma agenda nova, sem invencionice, sem nova matriz econômica que não só existiu no Brasil, lamentavelmente. Eu faço força, votos, usei meu conhecimento, minha liderança para influenciar também deputados, para que decidam a favor, não é maldade pessoal com ninguém, pela incapacidade de quem foi eleito de conduzir os destinos do Brasil pela falta de liderança, pela perda da credibilidade da palavra empenhada. Enfim, eu quero uma nova direção para o Brasil, para que com uma nova direção construamos uma nova agenda política e uma agenda dentro dela reformas radicais em alguns aspectos, mas acima de tudo assim uma linha mestra para a recondução do Brasil para a boa política econômica, porque se não fizermos isso, voltaremos a crescer, quem sabe, em 2025. Se fizermos isso da política, certo, talvez recuperemos até 2022 a nossa grande perda ocorrida em 2015, 2016 e quem sabe ainda 2017 com crescimento negativo. Se não mudarmos a política, não teremos nova política econômica e continuaremos com o desemprego altíssimo,
desesperança, perda de rumo de vida de muita gente, e a gente precisa, enfim, decidir, e do meu ponto de vista, decidir a favor do impeachment da Presidente da República, de tal forma que no começo da semana que vem, o Senado acolha, aceite e vote pelo afastamento da Presidente para que, enfim, reconstruamos no curto espaço de tempo a capacidade do Brasil de ser respeitado no mundo. Ok, secretário, obrigado, grande abraço para o amigo. Um abraço a você, parabéns pelo teu trabalho, da tua equipe, e um abraço aos ouvintes. Bom dia. Secretário Norberto Ortigara, da Agricultura do Paraná, aqui na Voz do Campo.